Opinião: Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar Política com Pimenta. 7 horas mais 42 minutos, 7h42, nós estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, dia 5 de setembro, hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921 sempre presente. Nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento da Világio de Cedro, chegou a Rio dos Cedros, a melhor casa de massas da região. E nós já estamos aqui agora com um quadro com 4 pessoas, né? Você está vendo aqui já. Hoje nós fazemos aqui a despedida oficial do Júlio Redel do quadro Política com Pimenta, ele que começou conosco aí desde o primeiro Política com Pimenta, mais o Osmar Campreguer, mas em função agora de mudanças na vida profissional, não está mais conseguindo conciliar os horários, é uma pena, né? Mas faz parte aí da vida. A gente deseja muito sucesso para o Júlio, hoje fazendo a sua despedida aqui no Política com Pimenta. O Osmar Campreguer já está conosco também, e já está também conosco o substituto do Júlio Redel daqui em diante, doutor Gilberto de Azevedo. Muito bom dia, doutor Gilberto. Bom dia, Odair, bom dia, Osmar, bom dia, Júlio, bom dia ao pessoal da técnica, da rádio, e principalmente bom dia aos ouvintes. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Gilberto. Devo dizer que é uma satisfação ter recebido o convite, e também foi uma satisfação aceitá-lo. Afinal, você me deu 10 minutos para resolver. Mas foi rápida a resolução e aceitei esse desafio, uma situação nova que a gente vai se encontrar, e vamos procurar fazer a interpretação melhor possível da situação. Muito bem, agora Júlio Redel para os seus cumprimentos. As despedidas ficam para o final, Júlio. Então vamos lá, então bom dia, né? Bom dia, Odair, o Osmar, né? Então o doutor Gilberto aí que está assumindo a cadeira aqui dentro do Política com Pimenta, né? A Aldoria, a nossa equipe técnica e a nossa querida audiência. Muito bem, Osmar Bento Campreguer, seja bem-vindo. Terá um novo companheiro aí no quadro, Osmar. Bom dia, Odair, bem-vindo, doutor Gilberto. Bom dia, Júlio, a nossa equipe técnica e aos nossos ouvintes, que são a razão da nossa presença aqui. Muito bem, vamos lá então, nós vamos começar hoje o Política com Pimenta, vai ter os 3 comentários, não serão só 2, serão 3 comentários aí, e eu já vou começando botando o doutor Gilberto no fogo já, ele vai ser o primeiro a fazer o comentário sobre o primeiro tema. Doutor Gilberto, vamos lá. Nós temos aí o 7 de setembro, daqui na quinta-feira, né, depois de amanhã. Nós fizemos uma enquete aqui ontem no Repórter Cultura sobre a participação do pessoal, que o pessoal vai participar, não vai participar. Quase 70% das pessoas disseram que não vão participar do desfile cívico. A gente vê, assim, de certa forma, uma movimentação nesse sentido, de as pessoas estarem comentando, eu não vou. Então, a gente está pedindo aqui, está colocando como instigando vocês aí. Será que, o que é isso? É medo de ir para a rua depois do que aconteceu aí no 8 de janeiro? É revolta de alguma maneira? É protesto? Enfim, qual é a visão de vocês, comentaristas do Política com Pimenta, sobre essa situação do 7 de setembro e essa questão que não é só local aqui, o que a gente tem visto é Brasil afora, esse tipo de movimentação e esse tipo de manifestação das pessoas com relação ao dia da nossa independência, doutor Gilberto? Bom, eu vejo que se trata de uma afirmação das pessoas. Veja o seguinte, eu vou fazer uma breve retrospectiva. O governo federal em Brasília, ele mobilizou a Força Nacional e o Exército no Brasil com 17 mil homens para o desfile, para as festividades. Gastou 3 milhões de reais com a montagem e organização. A governadora em exercício do Distrito Federal, ela mobilizou 2.080 PMs, 500 policiais civis para a segurança do evento. E estão preocupados com a possibilidade de um lobo solitário. O governador Ibanez Rocha, falando de Washington, aliás, esse pessoal gosta de governar o Brasil de fora do Brasil,
ele está preocupado com essa situação, pois no passado já foi uma atuação política que houve no 7 de setembro e não cívica. Eu acho que é uma afirmação política o 7 de setembro, muito pelo contrário. E esse esquema de segurança já está sendo montado há 3 meses, com efetivo gigantesco. Ora, se é uma festa cívica, qual a razão de mobilizar um contingente desse tamanho? As pessoas, os governantes estão com medo do quê? Ou estão se protegendo de algo? Vejo que as pessoas mais à direita, elas estão preocupadas em se proteger, mas não indo à festividade de 7 de setembro, que além de cívico é uma manifestação política, estão afirmando que estão contrários a determinadas políticas que estão sendo colocadas pelo governo principalmente, atitudes estranhas que estão sendo adotadas nos mais em todos os determinados níveis da administração, e principalmente contra esse rombo, esse déficit público de 42 bilhões e 500 milhões no primeiro semestre. Enquanto há governos de Estado que estão suspendendo as festividades para economizar, eu vejo que Brasília, parece que é outro país, está esbanjando. Eu vejo o não comparecimento das pessoas ao desfile, à festividade cívica, que é um momento político, como uma afirmação, como revolta, e em comparecendo também verifico que seria estar dando um aval à questão ao governo central sobre o que está fazendo. Aliás, eu digo o seguinte, está incorreto, está na hora desse país economizar um pouquinho, porque está muito próximo de entrar nos eixos, mas precisa não esbanjar tanto. Eu vejo como afirmação da população. Muito bem. Osmar, qual é o seu posicionamento a respeito, Osmar? Bom, eu tenho na verdade, essa enquete, ela tem uma coisa em particular, que como nós não temos a enquete do ano passado, se tivesse uma enquete do ano passado, poderíamos comparar a enquete do ano passado com a enquete de hoje, que seria uma comparação para análise. Também vejo essa enquete como uma questão regional. Aqui, na realidade, a enquete é regional, mas eu vejo a nível regional, eu acho normal, as pessoas têm liberdade de ir ou vir, elas podem ir ou não ir ao 7 de setembro, por exemplo, aqui na nossa região. A nível de Brasília, eu concordo que existe um medo de violência, medo de manifestações, mas eu acredito que a população deveria celebrar o 7 de setembro, porque finalmente podemos ter um 7 de setembro para celebrar a data. Ano passado, nós tivemos um 7 de setembro, que além de ser uma data cívica histórica, completamos 200 anos da independência. E o que nós vimos no palanque? Um coro de presidente e seu grupo gritando imbrochável, imbrochável, imbrochável. Então, foi uma celebração ridícula, fora do tom. Então, não foi uma celebração cívica, nós passamos ridículo. No ano anterior, o que nós vimos? Nós vimos um presidente discursando no palanque, dizendo que não vai cumprir ordens de um ministro do Supremo. Então, agora é hora do Brasil voltar aos eixos. 7 de setembro é dia de celebração, e o Brasil, gostamos ou não desse presidente ou daquele, o Brasil tem que avançar e a população tem que exercer a sua civilidade e comemorar, celebrar, sem exageros, com respeito ao Dia da Pátria. Só isso, independente de quem quer que seja o governante. Júlio Redel, para o seu comentário a respeito, Júlio. Olha, vamos lá, por que as pessoas não querem prestigiar o 7 de setembro, Medo, revolta ou protesto? Acho que medo não, Não o medo de que aconteça algum atentado, alguma situação desse tipo, Mas o medo da situação que se encontra hoje. Aí ele se mistura com um pouco de revolta e um pouco de protesto.
Então, isso já começou lá atrás, logo no comecinho, né, com o Lula da Silva, com a Esbanja da Silva lá, comprando todos aqueles móveis. Agora o Lula está querendo comprar aí, trocar o seu avião, né, um avião similar aí ao de Sheik, né, com uma desculpa aí justamente de ter mais autonomia, porque se ele quisesse economizar nessas viagens, ele não teria gastado até agora praticamente 31 milhões de reais, né? Ele teria se hospedado em embaixadas e vários outros prédios públicos brasileiros aí espalhados, né, pelo mundo, como a gente tem. E aí nós temos a Argentina agora, até, né, o Brasil querendo emprestar ou dar, né, 600 milhões, né, com a desculpa de que seria justamente para comprar produtos brasileiros. A gente sabe que esse dinheiro ele não vai voltar, né? Por que será que a Argentina não pega dinheiro do FMI? Será que porque lá está devendo também? E tivemos aí essa semana também, agora a notícia de 427 mil empresas aí que deixaram de funcionar, né? Só nesse último trimestre agora, de cada empresa de serviço aberta, 2 fecharam. Se a gente comparar com as empresas industriais, de cada uma aberta, 3 fecharam. E criação de mais ministérios, e quem paga por isso tudo? Então esse realmente talvez seja o motivo, né? Esse descontentamento. Esse é o mesmo roteiro que aconteceu lá no passado e que a gente está preocupado, sim, de que venha novamente a acontecer. Então, essa é a grande preocupação, né? Dom Pedro assumiu lá atrás, né, o Brasil como pátria, né? Nas margens do Ipiranga, gritou independência ou morte. E hoje a gente está prestes a justamente ver esta morte, não física, mas da democracia. Não a democracia relevante, né, ou relativa do Lula, mas a democracia onde é que o brasileiro possa se manifestar. Então, como símbolo da justiça, a gente tem aí aquela deusa com os olhos vendados, que hoje já não está mais nos olhos, né? Hoje está na boca, a gente não consegue se expressar muitas vezes com o que a gente pensa. E futuramente a preocupação é que a gente tenha essa venda justamente amarrando as nossas mãos. Na minha opinião, nós devemos sim prestigiar o 7 de setembro, valorizar o que foi feito lá no passado, resgatar talvez aqueles valores, não de verde e amarelo, porque verde e amarelo é uma coisa dos radicais da extrema-direita, né, como colocam, daqueles que a mídia coloca como os culpados, né, aquela narrativa aí dos atos golpistas de 8 de janeiro. E também não vamos de vermelho, mas talvez de preto seria uma boa símbolo, né, uma boa cor para a gente simbolizar justamente esse período de luta que a gente está passando nesse momento, dessa insatisfação que a gente está tendo com o governo atual. Essa é minha opinião. Pois é, a gente até lançou a enquete no dia de ontem justamente para, ouvindo todos esses comentários em nível nacional, o pessoal fazendo algum tipo de protesto, de afirmação de não participar do desfile por conta de descontentamento, mas a gente reforça aqui, como já foi falado pelos comentaristas, e que o dia 7 de setembro é o dia 7 de setembro. Os governantes que aí estão, que estiveram e que vão estar, eles passam, né? Mas a pátria, a nossa nação, ela fica, e os nossos valores fundamentais devem ser utilizados. Aí sim, concordo também com o Dr. Gilberto, que é um ato, é um evento também político, e é uma forma de a gente se manifestar politicamente nesse dia e comparecendo. E se tiver alguma questão para fazer protesto lá, que se faça um protesto comparecendo, levando lá, sei lá, um cartaz ou alguma coisa assim, de forma, né, democrática, como sempre foram os eventos que aconteceram nos últimos tempos, eventos que participavam famílias, que iam de verde e amarelo para a rua. Acho que isso não deve morrer, e é por aí que a população deve mostrar o seu descontentamento também, quando ele existe. Vamos lá então para o nosso segundo tema. Hoje a gente tem 2 temas, como temos 3 comentaristas, o tempo fica mais curto, né, para a gente poder debater 3 temas. Hoje nós temos o segundo tema, então, tem um projeto de lei para discutir mudanças na lei do impeachment. É um projeto de lei 1388 e que tem um prazo aí para que a Câmara dos Deputados decida se aceita a denúncia por crime de responsabilidade contra o presidente da República. Algumas mudanças que vão acontecer é o seguinte: com base nessa mudança,
o presidente da Câmara Legislativa, ele vai ter 30 dias para ver se acolhe ou não um pedido. Se ele não acolher, automaticamente esse pedido é arquivado. Não fica lá sentado em cima do pedido, podendo ameaçar o presidente, ou a qualquer momento eu coloco esse impeachment para rodar aqui e tal. Fica manipulando o presidente da República. Então, em 30 dias ele tem que decidir se acolhe ou não. Se não acolhe, já está automaticamente arquivado. Outras coisas que vão impactar aqui, mesmo que ele acolha, não tira um pouco do poder do presidente da Câmara, porque ele vai ter que passar também pela mesa diretora. A mesa diretora vai ter que avaliar esse pedido, vai ter que decidir em conjunto, e não é mais uma prerrogativa só do presidente da Câmara. Ou seja, estão tirando aqui poder, né? Poder do presidente da Câmara com relação à questão do impeachment. E a outra questão é que eu achei interessante, né, que estão incluindo aqui, deixar de adotar motivos para impeachment, deixar de adotar medidas necessárias para proteger a vida e a saúde da população em situação de calamidade pública, estimular a prática de tortura ou de tratamento desumano ou degradante e incitar civis ou militares à prática de violência de qualquer natureza. Isso aqui tem endereço, né? Esses 3 itens aqui têm um endereço, Começa contigo, Júlio. Assim, a primeira parte é muito positiva, né? O fato de justamente dar um prazo para justamente encaminhar esse projeto, esse pedido para frente, né? O pedido ali de impeachment, análise, de não ficar aí mais de 30 dias, para ele não ficar lá na gaveta acumulando, e justamente o presidente da casa utilizar isso como moeda de troca, de barganha, ou de chantagem. Então, acho que aí já é muito positivo, né? A boa fundamentação desse processo todo. Agora, essa segunda parte ali, justamente como bem mencionado por você, Odair, a gente vê realmente que é uma situação que, né, é complicado, tem um quesinho a mais ali, né? Essas situações de saúde pública, incentivar aí questões militares à violência e assim por diante. Então, essas ali a gente sabe que tem endereço certo mesmo. Antes disso, aí eu acho que a gente deveria realmente, assim, ter uma atenção especial com relação aos nossos senadores, porque eu acho que antes disso, deveria justamente definir ou revisar as ações, os limites de atuação dos próprios ministros do STF. Porque se a gente lembrar essa balbúrdia que hoje a gente está vivendo, ela começou lá atrás, no impeachment da Dilma, quando o ministro Lewandowski fatiou aí, rasgou a Constituição, permitindo que se mantivesse os direitos políticos da Dilma quando, no caso, ela foi impeachmentada. Então, né, sofreu impeachment. Então, são todas essas questões que não podem acontecer. Se está na lei, se está na Carta Magna, que se siga. Não é um entendimento. Então, acho que, primeiramente, deveria ser feito isso. Dar mais autonomia para os tribunais regionais, revisar realmente o limite de atuação e que chegue realmente no STF somente o que é necessário, né? Os cargos ali que tem aí o foro privilegiado, então, inclusive que se diminua também essa gama de foro privilegiado. Então, acho que essa seria uma das principais ou primeiras ações a serem feitas. Revisão justamente dos limites de atuação dos ministros. Para depois a gente começar a mexer nas outras coisas. Porque a gente mexe na lei e aí vai lá os ministros e começam a ter entendimentos diferentes, pesos diferentes, começam a atuar, inclusive, no caso de nomeação de presidente, de cargos e assim por diante. Então, essas situações que precisam ser revistas com uma certa prioridade. Osmar, seu posicionamento, Osmar, sobre essa mudança da lei do impeachment aí. Acho positiva essa parte de tirar o poder diminuir o poder do presidente da Câmara. Também acho exagerado a facilidade com que se pede o impeachment do presidente. Esse presidente ali, não sei se já tem 10 pedidos, o outro já tinha 130, então o sujeito acorda de manhã, arruma um motivo, vai lá, pede o impeachment do presidente. Então, acho isso um exagero, deveria ter um filtro maior com relação a isso. E com relação eu acho que esses são os pontos. Com relação aos novos itens, eles poderão ser incluídos porque é para o futuro. Então, também deveria exigir que quem governa o país passe por exames médicos
para ver se tem sanidade para fazer isso. Porque nós não podemos eleger qualquer maluco ali para presidente, como aconteceu já. Esse é um dos pontos. Então, eu acho a lei positiva, acho que tirar o poder, diminuir o poder do presidente da Câmara é boa, e eu quero sempre lembrar que o julgamento do impeachment é um julgamento político, não é um julgamento técnico. Eu até acho criticável a decisão do ministro Lewandowski de não retirar os direitos políticos da presidente. Só que essa decisão não levou a consequência nenhuma. Nós temos que ver o seguinte: quando o juiz julga a favor dos nossos favoritos, a gente aceita. Quando ele julga contra, a gente não aceita. Por exemplo, é a mesma coisa que o VAR no futebol. Quando é para o nosso time, é bom. Quando é para o outro, é ruim. Nós temos que ver que o judiciário interferiu em muitas vezes na nomeação do Lula para ministro, por exemplo, é uma, na nomeação da filha do ministro Jefferson no governo Temer. Então, o judiciário interferiu muitas vezes. E eu também quero lembrar que o judiciário ele interfere quando ele é quando ele é provocado. Isso é uma situação que tem que ser dita. Mas eu concordo que o Supremo Tribunal Federal deveria ser uma corte constitucional, não julgar 100 mil casos por ano. Como é a americana, só julgar assuntos que é relativos à Constituição, como é a corte americana, e não ser uma corte ordinária para julgar vários processos, como praticamente ela é uma vara de primeiro grau. Passa muitas coisas lá. Então, eu concordo que deveria ser uma corte apenas constitucional e não uma corte ordinária como é hoje. Muito bem, agora para finalizar, aí o doutor Roberto Azevedo, sua opinião, doutor. Bom, eu tenho que concordar com o Osmar que os limites, e o Júlio também, os limites do Supremo Tribunal Federal. Atualmente ele está agindo como uma delegacia de polícia. Eu acho que ele tem que ser elevado efetivamente à condição de corte constitucional. Com relação a essa nova lei, eu acho relevante que ela seja aprimorada, porque a lei anterior já tem 73 anos de vigência. Quer dizer, nesse período todo houve uma evolução fantástica da nossa sociedade. Eu vejo como uma vantagem estabelecimento do prazo para a decisão por parte do presidente da Câmara. Não é um enfraquecimento dele, não, justamente o contrário, é o fortalecimento das ações da população, que vão ter o seu pedido observado, sendo ele rejeitado ou aceito. No entanto, se criaram, e eu acho um retrocesso nesse projeto de lei aqui, a forma como eles criaram o pedido os requisitos de uma ação popular no âmbito federal, que precisa da assinatura de 1% dos eleitores distribuídos por pelo menos 5 estados da federação, e cada um deles é preciso 3/10 dos eleitores. Ora, isso é retirar do cidadão o seu direito de petição. Isso é um absurdo. Por mais absurdo que seja o pedido, ele deve ser protocolado. Se houver alguma irregularidade nesse pedido, o presidente da Câmara que deu encaminhamento. Mas é um direito do cidadão pedir. Outra coisa, eu achei extremamente relevante que tem itens ali que, como disse o Júlio, teve endereço correto. Mas tem a parte dos crimes contra as instituições democráticas, segurança interna do país e o livre exercício dos poderes constituídos. Lá no artigo 7º diz o seguinte: são crimes de responsabilidade contra as instituições democráticas, a segurança interna do país e o livre exercício dos poderes constitucionais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O inciso 5º, divulgar direta ou indiretamente por qualquer meio fatos sabidamente inverídicos com o fim de deslegitimar as instituições democráticas. Ora, nós temos visto
que inclusive a imprensa está dando destaque, de que o presidente está falando que a atuação, a cassação, o impeachment, aliás, de Dilma foi um golpe. Foi um golpe de sorte para o Brasil, ao contrário. Então, se estivesse vigindo essa lei, o senhor Lula da Silva já estaria em curso nesse crime e poderia ser tranquilamente encaminhado o seu pedido de impeachment. Devo dizer, Osmar, também concordo contigo que os candidatos sejam submetidos a exame de sanidade mental. Poderia incluir nesse rol também o exame toxicológico e o de bafômetro também. Seria essa a minha colocação. Muito bom. Olha, gente, Júlio, vamos lá. Eu quero assim a sua despedida. Primeiramente, né? Quero agradecer você, Júlio. Foi muito bom tê-lo conosco aqui durante esse período. Quero te dizer que o Política Complementa está sempre aberto. Sempre que você tiver um tempo aí e quiser participar, é só entrar. Não precisa nem dizer vou entrar. Basta no horário do quadro aí você estar junto com a gente aqui, que sempre será muito bem-vindo para o debate. Tá bom, Júlio? Você vai permanecer lá no grupo do WhatsApp lá do Política com Pimenta e a gente agradece por todo esse tempo, por toda essa dedicação sua aí para o quadro. Muito bem, muito bem. A hora que tiver um tema aí mais interessante aí, o que é difícil não ter, né? Ultimamente aí, com certeza o governo contribui muito para isso, né? A gente temos aí, mas é importante, né? Então agradecer primeiramente aí ao Dair, justamente pelo convite na época, ao meu parceiro Osmar, a toda a equipe da rádio ali também, né? Em especial ao Jeter aí pela oportunidade do quadro, e também agradecer a nossa querida audiência, né? Que frequentemente aí pelas ruas ou pelos comércios aí acabavam nos parando, né? E comentando, né? Instigando um pouquinho mais. Então esse realmente acho que foi e é, né? Vai continuar sendo justamente o objetivo do programa, né? Colocar 2, 3 pontos de vista aí diferentes, para que a gente saia do comodismo, né? Porque hoje a gente tem aí, no contraponto, uma mídia aí meio militante, que já dá as notícias meio mastigadas, né? Então a nossa ideia é justamente levar justamente a nossa opinião como cidadão, né? Como aquele que está lá na ponta e acaba sofrendo ainda mais com esse governo que a gente tem aí. Então, mais uma vez, um obrigado a todos, né? E muito sucesso aí pelo tempo aí que se for necessário, se continuar aí justamente no quadro. Um abraço a todos aí. Abraço para você, Osmar, também, até na quinta-feira. Quinta-feira é feriado, tem programa. Se vocês tiverem a disponibilidade, tem programa na quinta-feira, tá bom? Bom, eu quero primeiro agradecer o Júlio pela parceria ali de um ano e pouco que a gente construiu, desejar sorte a ele, no sucesso no empreendimento. Que bom que ele tem mais serviço, porque esse governo ruim também proporciona mais trabalho para algumas pessoas. Desejar uma boa estadia para o doutor Gilberto e um bom dia para o Odair e para os nossos ouvintes. Até quinta-feira, então. Doutor Gilberto, obrigado aí pela participação, parabéns pela sua primeira participação, já chegou com tudo aí. Bom, a gente tem que acertar o tom, né? Porque, queira ou não queira, esse microfone ele causa um inicial desconforto. Mas a responsabilidade de substituir o Júlio é muito grande. Devo dizer que vai ser um prazer debater com o Osmar. Acho que nós temos condições de colaborar com a interpretação do que vem acontecendo nesse Brasil. Desejo mais uma vez ao Júlio o sucesso na empreitada. E vamos em frente, mão na massa. Muito bem, esse é o nosso Política com Pimenta. Vamos ficando por aqui nessa terça-feira. Voltamos na quinta-feira, agora com o Dr. Gilberto Luiz de Azevedo e Osmar Bento Campreguer. Um abraço, Júlio, tudo de bom para você. 8h mais 10 minutinhos, um recado da Fricar para você. A Fricar